Muito bem, meus caros, essa é a nossa primeira videoaula da disciplina de Direito Administrativo 2, do curso de Direito da Universidade Franciscana. O conteúdo que vai ser trabalhado dentro desse primeiro vídeo está relacionado à introdução da unidade 1, que versa sobre os agentes públicos. Dentro dessa primeira aula, nós vamos tratar um pouquinho sobre o conceito de agentes públicos, sobre duas classificações doutrinárias dessa categoria de pessoas e ainda sobre seus poderes, seus deveres e suas prerrogativas. Essa aula vai ser complementada com uma videoconferência que será trabalhada no horário normal da nossa disciplina. Espero que todos aproveitem e que façam suas anotações para então, nesse momento de encontro, podermos complementar aquilo que foi trabalhado. Muito bem. A questão dos agentes públicos é trabalhada, obviamente, de forma diferente pelos doutrinadores do direito administrativo. O conceito de que eu me valho aqui nessa apresentação é aquele trazido pela Maria Silvia Zanella de Pietro, uma das autoras indicadas na bibliografia básica da nossa disciplina. Para essa autora, agente público é toda pessoa que presta serviços à administração direta ou indireta. Eu tomei a liberdade de incluir, entre parênteses, a expressão natural, para deixar claro que ela está se referindo a pessoas naturais, ou seja, a pessoas físicas, a seres humanos que prestam serviços à administração direta ou indireta. O agente público, e isso é importante já deixar bem claro, é sempre uma pessoa física. Não pode ser uma empresa, não pode ser uma MEI, né, uma microempresa individual. Somente pessoas podem ser agentes públicos. Nem mesmo animais que, porventura, trabalham em alguma corporação, como, por exemplo, existem aqueles cachorros da brigada, a cavalos que a brigada militar usa, esses seres, embora sejam seres vivos, são bens públicos, mas jamais podem se equiparar à condição de agente público. O agente público é sempre uma pessoa. Tá? Nós vamos, no próximo slide, abordar um pouquinho mais sobre essa questão de quem são as pessoas e para quem elas trabalham dentro da condição de agente público. Mas cabe já também antecipar que o agente público, né, para se dizer nessa condição de agente público, precisa ter presente dois aspectos. Um primeiro aspecto de natureza objetiva ou material, conforme o ponto de vista que se encare, é o fato de que o agente público, para estar na condição de agente público, tem que estar exercendo uma atividade de natureza estatal. A pessoa só se considera agente público enquanto está no exercício das funções inerentes ao cargo ou ao emprego público ou à função pública que, porventura, ocupe dentro da administração. Da mesma forma, a pessoa só pode ser considerada agente público se ela foi formalmente designada para ocupar esse espaço dentro da administração. Aí aparece, então, o aspecto formal ou subjetivo, que é o segundo, né, exigido para se estar na condição de agente público. A pessoa tem que ter sido investida na função pública. Não basta que alguém se autoproclame servidor, que alguém tome para si uma função pública, usurpe essa função, ela precisa ter sido colocada, né, de alguma maneira para exercer essa condição de agente público. Sem isso, não se pode dizer que uma pessoa está na condição de agente. Então, dois aspectos, objetivo e subjetivo, que precisam estar concomitantemente presentes para se dizer que uma pessoa é agente público naquela situação. Tá? Então, só para explicar um pouquinho sobre o que eu estou me referindo quando eu digo isso, eu diria para vocês que uma pessoa, por exemplo, que seja servidora do Poder Judiciário e que decida, sei lá, 4 da tarde, começar a vender lanche, a mãe dela faz pastel, a mãe dela faz docinho, e ela trouxe isso para vender para os colegas às 4 da tarde. No momento que ela está exercendo essa atividade, que é um comércio, e que inclusive é uma infração disciplinar exercer o comércio durante o horário de serviço, ela não está na condição de agente público. Então, qualquer pessoa que compre um produto desse servidor e que tem um acidente de consumo, por exemplo, a pessoa passou mal, teve uma dor de barriga porque comeu o lanche que o servidor vendeu, isso não pode ser imputado ao Estado do Rio Grande do Sul,
que é a entidade para quem esse servidor trabalha oficialmente. Porque naquela hora em que ela vendeu o docinho, que ela vendeu o lanche, ela não estava na condição de agente público. Por quê? Porque ela não estava exercendo uma atividade de natureza estatal. Da mesma forma, se uma pessoa, por exemplo, for parada por uma falsa blitz, né? Bandidos usando uniformes de policial pararam um carro para assaltar aquele veículo. Isso acontece em algumas estradas, né? Principalmente no interior do Nordeste. Isso não pode ser imputado ao Estado. Por quê? Porque são terceiros, são malfeitores que se investiram na falsa condição de agente público para assumir aquela função. Então, não há, nesse caso, aí, uma imputação ao Estado. O uso do uniforme não torna alguém servidor público. Da mesma forma, aconteceu aqui uma vez no Rio Grande do Sul, esse exemplo que eu vou dar agora, de uma promotora que designou a própria filha, que era estudante de direito, para acompanhar uma audiência em seu nome. Obviamente que a juíza não aceitou isso, que o advogado que estava lá presente não aceitaram isso, e denunciaram a conduta daquela promotora de justiça porque ela estava investindo ilegalmente alguém na condição de promotor ad hoc para acompanhar uma audiência. Só quem tem competência para designar uma pessoa como promotor de justiça é o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, e ele só vai fazer isso com pessoas que passaram no concurso de promotor. Então, é preciso que a pessoa tenha sido colocada na função, repito, e que ela esteja exercendo uma função típica do cargo, do emprego, da função dela, para se dizer que ela está na condição de agente público. Aí sim a gente vai ter presente essa situação de que nós estamos aqui tratando. E quando essa situação está presente, quando alguém está na condição de agente público, todos os seus atos, todas as suas atitudes, as suas condutas, serão automaticamente imputadas à entidade que ele representa naquele momento. Tá? Esse, então, é o terceiro pontinho que aparece aí nesse slide, em que eu me refiro à chamada teoria da imputação. A teoria da imputação explica essa relação direta que existe entre as atitudes do agente público e o Estado, o município, a União, a autarquia que ele esteja representando. Tá? O servidor, o agente público, o empregado público não são meramente mandatários de uma entidade pública. Eles são a própria manifestação da entidade pública. Muito mais do que uma relação de representação, existe aí uma figura de presentação. O Estado, o município, a União, a autarquia não existe enquanto realidade. Elas são ficções, são abstrações jurídicas que o direito cria para explicar como que uma instituição tem direitos e obrigações. Mas essa instituição, ela se manifesta por meio dos seus bens públicos, né, os seus prédios, os seus bens de consumo e principalmente pelos seus agentes, que são, então, quem age em seu nome. Então, no momento em que, por exemplo, um policial dá um tiro em alguém, é como se o Estado do Rio Grande do Sul estivesse dando aquele tiro. No momento que uma professora lá de um colégio público municipal atira um giz na cabeça do aluno, é como se o município estivesse atirando um giz na cabeça do aluno. Então, essa atitude do agente imputa-se à entidade pública e isso vai gerar consequências. Se o ato foi equivocado, foi ilícito, foi legal, isso vai gerar uma responsabilidade civil do município, do Estado, da União, que esteja sendo representado pelo agente. Agora, quando o ato foi legítimo, foi válido, é como se o Estado também estivesse praticando e aquilo ali vai ter as consequências jurídicas cabíveis para aquela situação. Como eu tinha dito agora há pouco, o conceito inicial ali do agente público versa sobre uma pessoa trabalhando para outras pessoas. A gente viu ali que o agente público é toda pessoa natural que presta serviços da administração direta ou indireta. Eu quero aprofundar um pouquinho melhor esse primeiro ponto no próximo slide para a gente ter uma compreensão mais exata dos limites que esse conceito de agente público tem na prática. Bom, o que vocês estão vendo aqui agora nada mais é do que um panorama geral de algo que é estudado no direito lá no início, lá no segundo semestre do curso, se eu não me engano, nas disciplinas de direito civil. Geralmente a primeira disciplina de direito civil que trata lá do início do Código Civil, vai falar com vocês sobre pessoas, vai falar sobre atos jurídicos e negócios jurídicos e sobre bens. E quando se fala sobre pessoas, se estuda, em primeiro lugar, que as pessoas são
dotadas, né, da capacidade de ter direitos e obrigações. A personalidade é essencial para o direito civil porque ela coloca, né, sujeitos como titulares de direitos e obrigações. E esses sujeitos, essas pessoas, então, todo aquele que é dotado de personalidade jurídica, pode ser classificado, num primeiro momento, em dois grandes grupos. Ou as pessoas são naturais, ou as pessoas são jurídicas. Pessoas naturais são as pessoas de carne e osso, são os seres humanos. A personalidade natural tem início com o nascimento com vida, na primeira troca gasosa lá de oxigênio por gás carbônico no pulmão de uma criança, ali nasce a personalidade, se entende então que quando respirou com vida nasceu, né? E isso vai até a morte cerebral, que é o fim da personalidade natural, né? A partir do momento que uma pessoa teve morte cerebral clinicamente constatada, ela já pode ser desligada dos aparelhos, ela já pode doar órgãos, a personalidade dela cessou. Tá? Isso é a personalidade natural. E nós vimos lá no conceito anterior, então, que o servidor, o agente público é uma pessoa natural sempre. Então, aquele que trabalha para a administração tem que ser uma pessoa de carne e osso, como eu havia dito. Agora, para quem ele trabalha? Aí a coisa já tem um pouco maior complexidade. Né? A administração direta e indireta é formada por pessoas jurídicas, sempre. Tá? As pessoas jurídicas são abstrações, são criações que o direito faz para atribuir a algumas instituições capacidade de direitos e obrigações. E as pessoas jurídicas se dividem inicialmente em duas grandes categorias: as pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público, que são essa coluninha ao meio aí que vocês têm na apresentação: pessoas de direito privado, pessoas de direito público. As pessoas de direito privado são tradicionalmente 5 grupos. Tá? As organizações religiosas, os partidos políticos, as associações, as fundações e as sociedades. Acabei não colocando aí, mas, por último, eu não acredito que em 2009, mais ou menos, foi incluído também a microempresa individual, a MEI, né, que é o CNPJ que o empresário individual pode criar para si, e aí se separa o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa dele. Tá? As pessoas jurídicas de direito privado, portanto, não têm, em primeiro lugar, um grande interesse por direito administrativo. O nosso interesse vai se focar mais nas pessoas de direito público. Só teremos algum interesse em dois tipos específicos de sociedade que estão ali destacados, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, pelos motivos que já vou relembrar vocês. Tá? Mas vamos seguir aqui com a análise das pessoas jurídicas de direito público. Olhando ali para baixo, então, a gente vai ver que as pessoas de direito público são subdivididas em dois grupos também. Tá? Existem as pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito público externo. As primeiras, as de direito público interno, são aquelas figuras da administração pública propriamente dita. Tá? São a União, os 27 estados do Distrito Federal, os mais de 5.000 municípios que existem no Brasil, as autarquias que a União, os estados e os municípios, porventura, criem, e ainda outros entes que também União, estados e municípios, porventura, criem por meio de legislação. Podem ser fundações públicas, podem ser associações públicas, existe uma infinidade aí de entidades que podem ser criadas com natureza de pessoa jurídica de direito público, que vão entrar nesse ponto aí dentro das pessoas de direito público interno. As pessoas jurídicas de direito público externo também não vão nos interessar aqui, né, porque elas pertencem ao estudo do direito internacional público. Os estados estrangeiros, todos os estados soberanos, aqueles países independentes, né, como a República Argentina, a República Oriental do Uruguai, os Estados Unidos da América, o Reino da Espanha, a República Portuguesa, são estados estrangeiros, eles são pessoas de direito público externo. Tá? Esses não fazem parte do nosso conceito aqui de interesse. Já vou demonstrar por quê. Da mesma forma, também não fazem parte do grupo de interesse do direito administrativo as organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, a ONU, o Mercosul, a União Europeia. Tá? Por que eles não fazem parte do nosso estudo? Porque, para o direito administrativo, só é agente público quem trabalhar para a administração direta ou indireta.
Tá? E agora vocês estão vendo aí em destaque um grande triângulo amarelo e um quadradinho verde que mostra quem é, dentro desse quadro geral de pessoas jurídicas, a administração direta e quem é a administração indireta. A administração direta é formada apenas por entes federados, por entes com autonomia política, né, que são a origem da administração. A União, na esfera federal, os estados do Distrito Federal, na esfera estadual, e os municípios, nessa esfera municipal, local, formam aquilo que a gente conhece por administração direta. Tá? Então, voltando lá naquele primeiro conceito que a gente trabalhou hoje, agente público é toda pessoa natural que trabalha para administração direta ou indireta, eu já sei que todo mundo que presta serviços diretamente para a União, para o Estado, para o município ou para o Distrito Federal é um agente público. Tá? Da mesma forma, todo mundo que trabalha para a administração indireta, que é formada por essas outras entidades aí no campo amarelo, que são as autarquias, que são as fundações de direito público, as associações de direito público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, todo mundo que trabalha para alguma dessas entidades que eu citei agora, também é considerado agente público. Quem trabalha para outras entidades não tem essa condição. Tá? Então, vamos imaginar agora, por exemplo, que a pessoa tem uma dúvida sobre se alguém é ou não é agente público. Tá? Pergunto para vocês, hipoteticamente, uma pessoa que trabalha para o SESI, para o SEST, para o SENAT, para o SEBRAE, é um agente público? Tá? Aí tu vai pensar, não sei, né? Tenho dúvida. Como é que tu vai descobrir isso? Tu não vai ter dúvida se a pessoa é de carne e osso. Então, o teu problema não é o agente em si, o teu problema é para quem ele trabalha. Tu vai ter que perguntar, né, e pesquisar, no caso, se o SESI, se o SEBRAE, se o SENAT, se essas entidades que eu citei aí são parte da administração direta ou indireta. E a resposta, né, depois de uma investigação, se descobre, é negativa. O SESC, o SENAT não é nem empresa pública, nem sociedade econômica mista, nem autarquia, nem ente público, nem parte da administração direta. Ele é, geralmente, uma associação ou uma fundação de direito privado. Tá? Ele é uma entidade sem fins lucrativos de direito privado. Ele não faz parte nem da administração direta ou indireta. Portanto, as pessoas que lá trabalham não são agentes públicos. Tá? O pessoal que trabalha para o SESC e para o SENAT não é agente público. Tá? Vamos para outro exemplo. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O CREMERS, né, Conselho Regional de Medicina. O pessoal que trabalha nesses conselhos de fiscalização de profissões liberais. Será que eles são agentes públicos ou não são? Se vocês forem investigar a jurisprudência, vão descobrir que esses conselhos de fiscalização profissional foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal como autarquias, porque eles têm poder de polícia. Tá? Então, eles são parte da administração indireta. Portanto, o pessoal que trabalha no CREA, no CREMES, é sim agente público. Tá? E a ele vai se aplicar uma série de regrinhas e princípios que existem na Constituição, que, por exemplo, vão exigir que seja feito concurso público para admissão nos quadros dessa instituição. Então, uma pessoa, para trabalhar no CREA, no CREMES, vai ter que se submeter a um concurso público, que só vai ser demitido de lá, só vai sair de lá dentro de um processo administrativo disciplinar. Tá? São algumas das consequências que a condição de agente público vai atrair para essa situação. Tá? Vamos ainda para um terceiro exemplo. Um funcionário público americano lotado na embaixada americana em Brasília ou no consulado americano em Porto Alegre é um agente público à luz do direito brasileiro? Não, não é. Porque ele não trabalha nem para a administração direta ou indireta brasileira. Ele trabalha com o Estado estrangeiro, ele trabalha para os Estados Unidos da América, ele trabalha, então, com uma pessoa jurídica de direito público externo, e isso vai tirar dele a condição de agente público à luz do nosso direito. Ele é agente público para os americanos, para o direito americano. Para o direito brasileiro, não, porque ele não está nem trabalhando para uma entidade do quadrinho verde, nem para o grande triângulo amarelo que eu desenhei aí. Ele está fora desse quadro. Então, é assim que a gente investiga se alguém é ou não é agente público, olhando para quem ele trabalha. Tá? É importante registrar também que esse vínculo de prestação de serviço tem que ser direto, não pode ter uma interposta pessoa no meio. Né? O que eu estou querendo dizer? Eu vou lá no Banco do Brasil, chego lá no Banco do Brasil e eu vejo ali o sujeito que está no caixa, o gerente que está lá no atendimento,
eu vejo um segurança na porta, lá na porta giratória, e eu vejo uma faxineira fazendo a limpeza lá das xicrinhas de café, né? Será que todo mundo é agente público no Banco do Brasil? Não. Né? O caixa ele fez concurso e é empregado do Banco do Brasil. A carteira de trabalho dele está anotada pelo BB. Então, ele é agente público porque ele trabalha com uma sociedade de economia mista, que é parte da administração direta. O gerente do atendimento também é agente público, porque também fez concurso, tem a carteira de trabalho anotada pelo Banco do Brasil. Agora, o segurança na porta giratória e a faxineira que está limpando a xicrinha de café são terceirizados. Eles são funcionários de empresas prestadoras de serviço ao Banco do Brasil. No momento em que tu coloca uma terceira pessoa, no caso, sei lá, Sulclean, a Vigilare, tu coloca uma empresa prestadora de vigilância ou de faxina no meio dessa relação, rompe-se aquele vínculo direto entre o agente e a administração. E aí não há condição de agente público. Então, o funcionário da segurança e a funcionária da limpeza do Banco do Brasil não são agentes públicos. São funcionários da Clinsul, da Sulclean, da Vigilare, da empresa prestadora de serviço. Então, a relação para haver a condição de agente público tem que ser direta entre a pessoa e a instituição para quem ela trabalha. Da mesma forma, é importante registrar, agora sim, já concluindo esse ponto, que nem sempre esse vínculo direto entre o agente e a administração direta ou indireta é um vínculo estável, é um vínculo formal. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui da casa, digamos assim, da UFN. Né? A reitora, a irmã Irani Rúculo, que é quem representa a Universidade Franciscana, é um agente público? Vocês vão pensar, não, jamais. Ela é de uma instituição privada. A UFN é uma associação sem fins lucrativos, né, vinculada à Escalifra, e ela presta um serviço privado. Mas no dia da formatura de vocês, quando vocês estiverem colando o grau como bacharéis em Direito, a pessoa que certifica essa conclusão do ensino superior e que entrega o diploma para vocês é uma autoridade. E é a irmã Irani que faz isso. Então, naquele momento, para a função de dar o diploma para vocês e certificar a conclusão do curso, ela está investida da condição de agente público. Ela tem a autoridade dela delegada pelo Ministério da Educação, que é o órgão da União. Então, naquele momento, lá na formatura, sim, ela é um agente público do Ministério da Educação, portanto, ela trabalha para a administração direta naquela situação. Né? Veja que ela está trabalhando, digamos assim, de graça. Né? Ela está simplesmente atuando por meio delegado, em nome da União, mas isso a faz uma autoridade. E se ela se recusar a reconhecer que vocês estão se formando por algum problema administrativo, sei lá, não entregou livro na biblioteca, está com mensalidade atrasada, né? Vocês podem até entrar com mandado de segurança contra ela. E aí, curiosamente, esse mandado de segurança vai ser na Justiça Federal, porque naquele momento ela é uma autoridade pública federal, ela está agindo em nome do Ministério da Educação, que é órgão da União. Tá? Então, nem sempre o agente público tem uma carteira assinada, nem sempre o agente público fez concurso público. Às vezes, o agente público está só prestando serviço transitoriamente, temporariamente, para uma dessas entidades em verde ou em amarelo, que a gente tem aí destacado, né, como sendo parte da administração direta ou indireta. Tá? Dito isso, pessoal, abre-se para nós, né, uma outra exposição, uma outra apresentação bastante singela, só para relembrar que quando a pessoa está na condição de agente público, toda a atuação dela vai ser imputada à entidade de direito público ou de direito privado, no caso das empresas estatais, que ela está representando. Né? Estando presente a condição de agente público, ou seja, estando ela exercendo funções de natureza estatal e tendo sido investida da condição de agente público, imputam-se os atos, as condutas desta pessoa diretamente ao Estado, ao município, à União, à autarquia, à fundação ou à empresa estatal que ela está representando. Essa teoria da imputação, então, é algo muito mais, digamos assim, forte do que o mandato, que é um contrato de direito civil, né? Ou do que uma representação de pessoa jurídica, como ocorre com as empresas que designam um gerente como seu representante. Né? O agente público é o Estado naquele momento em que está agindo na condição de agente público. Tá? Teoria da imputação, então, é uma explicação
típica de direito administrativo para essa relação que existe entre o agente e a entidade que ele está apresentando. Tá? Bom, agora, seguindo adiante dentro da nossa matéria, nós temos aqui uma simples classificação em 3 grupos de agentes públicos. Tá? Os doutrinadores de direito administrativo se preocupam, como em todos os ramos da ciência, por classificar o seu objeto de estudo. E eles fazem isso de formas distintas. Essa primeira forma de classificar os agentes públicos em 3 grupos é feita pelo autor, que está indicado na bibliografia básica para vocês, Celso Antônio Bandeira de Mello. O Bandeira de Mello adota uma classificação bastante simples, bastante científica, mas muito útil de agentes públicos, dividindo eles em apenas 3 grupos. A gente vai ver depois que o Eli Lopes Meireles, que é um autor mais antigo, mais tradicional do direito administrativo, tem uma classificação um pouco mais complexa de 5 grupos. E a gente precisa conhecer as duas. Então, vamos a elas. Tá? Essa primeira, classificação do Bandeira de Mello, separa os agentes públicos num primeiro grupo de agentes políticos, um segundo grupo de servidores estatais e um terceiro grupo que seriam os dos particulares em colaboração com o poder público. E a diferença entre eles é muito simples, é muito fácil de compreender. Né? O agente político é aquele que tem um vínculo político com a administração. Tá? O servidor estatal é aquele que tem um vínculo profissional com a administração. Já o particular em colaboração com o poder público é justamente aquele que não tem um vínculo nem político nem profissional com a administração. Então, exemplos que ilustram cada uma dessas 3 categorias estão ali anotados, né? Seriam, por exemplo, o presidente da República, o governador, o prefeito, os ministros, os secretários municipais, os secretários estaduais, os parlamentares, e aí eu me refiro aos deputados, os senadores, os vereadores, né? Os diretores das estatais, os assessores de políticos, né? Popularmente conhecidos como CCs, todos esses são agentes políticos. São pessoas que não têm um vínculo profissional com a administração direta ou indireta. Tá? Ou eles foram eleitos pelo voto popular e estão exercendo um mandato por um prazo fixo, ou simplesmente eles foram indicados politicamente para assumir uma função pública sem prazo estável para ficar nela. Tá? O presidente, o governador, o prefeito, os parlamentares foram eleitos, exercem mandato. Já o ministro, o secretário estadual, o secretário municipal, o assessor de político, o diretor de estatal é indicado politicamente para ficar nessa função. Então, ele não sabe quanto tempo ele vai ficar lá. Você já deve ter visto, por exemplo, no início do ano, que só de ministro da Saúde a gente teve 3, 4 num espaço aí de 1 mês e pouco, 2. Então, é disso que eu estou falando. O ministro da Saúde é um agente político. Ele está lá por interesse político de quem o nomeia. Né? Então, não se sabe quanto tempo ele vai ficar. Já o mandato eletivo, ele dá uma certa estabilidade, porque sabe, ele vai ficar 4 anos ou 8 anos. No caso do senador, fica 8. Né? Então, essas pessoas, elas não podem dizer que elas têm como profissão a condição de agente público. Né? O político, ele tem outra profissão. Tu vai pegar aí, por exemplo, qual é a profissão do Eduardo Leite? O Eduardo Leite está governador do estado, mas ele é advogado. Né? O Sartori era governador do estado, mas a profissão dele era professor de filosofia. Né? E assim tu vai sempre identificando. O prefeito de Santa Maria, o Jorge Pozzobon, a profissão dele é advogado. Ele está prefeito municipal. Então, o agente político não tem aquela condição de agente como profissão. Já o servidor estatal é o contrário. A profissão dele é aquele cargo, aquele emprego, aquela função pública que ele ocupa. Tá? O servidor estatal que tem um vínculo profissional com a administração pode se dizer profissionalmente um agente público. É o caso dos policiais, é o caso dos militares, é o caso dos professores da rede pública, seja estadual, federal ou municipal. É o caso dos servidores do Poder Judiciário, dos próprios juízes, dos promotores do Ministério Público, dos fiscais em geral, né? Auditor fiscal da Receita, auditor fiscal agropecuário, auditor fiscal do trabalho, dos empregados dos bancos públicos, né? O pessoal que trabalha na Caixa do Banco do Brasil, do Banrisul, o pessoal da Corsã, o pessoal, né, da Sulgás, todo esse pessoal então que trabalha para as empresas estatais, inclusive os carteiros, né, que trabalham para os Correios, são servidores estatais. A profissão deles é a condição de agente público. Né? Esses profissionais, geralmente, então, precisam de concurso público para ingressar nessa condição.
mas eles têm uma expectativa de ficar longos períodos, se não a vida toda, trabalhando nessa condição. Então, os servidores estatais, de certa forma, formam o corpo da administração, enquanto que os agentes políticos formam a cabeça da administração, né? Porque são eles que mandam, os servidores obedecem. De certa forma é assim. Então, a gente tem, dentro da Constituição Federal, uma rotatividade nos agentes políticos, mas uma estabilidade nos agentes qualificados como servidores estatais. Por fim, existem outras pessoas que orbitam ao redor da administração sem criar vínculo com ela, que o Bandeira de Mello denomina, então, de particulares em colaboração com o poder público. Esses particulares, então, se mantêm sem vínculo profissional e sem vínculo político. Eles se mantêm agindo por conta própria, tá? Embora estejam fazendo funções que sejam de natureza estatal. Tá? Aí entraria, então, por exemplo, a reitora da UFN no momento em que concede a vocês o diploma de formados em Direito. Aí entra o tabelião, né, lá do tabelionato, entra o registrador, registro de imóveis, registro de nascimentos e óbitos, entram os leiloeiros, entram os peritos, entram os estagiários dos órgãos públicos, né? Muitos de vocês, dentro da faculdade, acabam fazendo estágio na Defensoria Pública, no Ministério Público, no Poder Judiciário, na Procuradoria-Geral do Estado, e quando estão lá dentro trabalhando, vocês não têm vínculo profissional nem político com a instituição. Vocês são particulares, estudantes, que estão colaborando com o serviço, estão aprendendo e estão ajudando. Mas isso ocorre sem um vínculo, né, que lhes dê direito, por exemplo, a se aposentar lá dentro, ou a tirar uma licença gestante, se ficar grávida, né? Então, a pessoa está lá, mas sem vínculo. Ela é um particular em colaboração. Isso também vai ocorrer com os mesários nas eleições, né, com os recrutas do serviço militar, com os jurados do tribunal de júri e por aí vai. Tá? Bom, como eu disse, essa primeira classificação do Bandeira de Mello é mais simples. Ela traz apenas 3 grupos. Mas precisamos conhecer uma classificação clássica dentro do direito administrativo, que foi criada há mais de 50 anos pelo Eli Lopes Meireles, que é o equivalente ao Pontes de Miranda, né, para o direito administrativo. Para esse autor mais antigo, né, que escreveu seus livros lá no final da década de 50, início da década de 60, os agentes públicos poderiam ser agrupados em 5 categorias diferentes. Tá? Vamos entender a diferença que existe nessas classificações depois de falar um pouquinho sobre elas. Quem são os agentes políticos para o Eli Lopes Meireles? Para esse autor, agentes políticos são aqueles que ocupam o topo da hierarquia dos poderes. Aqueles que têm amplo poder de decisão, amplo poder discricionário. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, o presidente, o governador, né, o prefeito estão nessa condição porque são o topo do executivo federal, estadual e municipal. Os parlamentares, nos 3 níveis, também são agentes políticos. Então, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, por estarem no topo do legislativo em suas respectivas esferas, são agentes políticos. Mas a curiosidade é que ele coloca juízes e membros do Ministério Público nessa mesma condição. Por quê? Porque ele entende que o juiz e o membro do Ministério Público está no topo do Poder Judiciário e do Ministério Público, que é como se fosse um 4º poder na nossa Constituição, e, portanto, eles também são agentes políticos para esse autor. Tá? Isso soa um pouco estranho, e por isso que eu disse que essa classificação está, de certa forma, ultrapassada, mas a gente precisa saber que, para esse autor, e muitas vezes ele é citado na jurisprudência, é citado por outros autores, os juízes e os membros do Ministério Público são considerados também agentes políticos. Não porque são políticos, mas porque estão no topo do seu poder, porque têm ampla discricionalidade na tomada de decisões. De certa forma, são, então, independentes para tomar as suas decisões. Bom, a segunda categoria, o segundo grupo apresentado pelo Eli, é formado pelos chamados agentes administrativos. Essas pessoas, então, formam o corpo da administração, são aqueles que cumprem as ordens dos políticos. Aí estão todos os servidores estatais do Bandeira, né, tirando os juízes e promotores. Então, os policiais, os militares, os professores da rede pública, os servidores do judiciário, os empregados das estatais, qualificam-se para o Eli Lopes Meireles como agentes administrativos. Então, de certa forma, o agente administrativo equivale à classificação de servidores estatais, mas exclui delas juízes e promotores, porque esses estão no topo dos seus poderes. Bom, a terceira categoria do
Bandeira de Mello, que seriam os particulares em colaboração com o poder público, aqui é subdividida em 3 pelo Eli Lopes Meirelles. O Eli diz que há 3 condições diferentes de particulares. Primeiro, os agentes honoríficos. São aquelas pessoas que exercem um munus público, que exercem um dever de cidadania. São cidadãos que temporariamente, transitoriamente, são chamados a desempenhar funções públicas, muitas vezes de forma gratuita. Tá? E isso ocorre quando? Por exemplo, nas eleições, com os mesários. A pessoa que é requisitada para trabalhar como mesária na eleição, né, vai ficar lá numa sessão eleitoral, colhendo os votos, vai cuidar da urna eletrônica. Essa pessoa aí está investida da condição de agente público durante a eleição. Naqueles 2, 3 dias ali que ela fica em função do processo eleitoral, ela está na condição de agente público honorificamente. Né? Seria uma honraria para ela. Na verdade, a gente sabe que é uma bucha, digamos assim. Mas né, a mesma coisa acontece com o jurado. O jurado do tribunal do júri. O cara foi escolhido para ficar lá assistindo o júri. Né? Na faculdade a gente gosta, mas aí na vida em sociedade, na vida comum, o pessoal, quando é de verdade, foge disso. Né? Porque não é interessante ficar lá olhando para a cara do réu, saber se ele é culpado, se não é. Às vezes, né, um dia, 2 dias, 3 dias se estende um júri e essa pessoa, entretanto, né, não está nem ganhando salário, ela vai, obviamente, ter justificado a sua falta ao serviço, mas ela está exercendo um munus público. É uma honraria, tecnicamente, para ela, mas não desperta amores para a maioria da sociedade. A mesma coisa acontece com os recrutas, com os estagiários de órgãos públicos. Essas pessoas têm, digamos assim, a honraria de estar servindo a administração, segundo Eli Lopes Meirelles. Os agentes delegados, para esse autor, têm uma pequena diferença. Eles são pessoas que exercem função pública por conta própria, mas eles fazem isso num caráter quase empresarial. Tá? São os tabeliães e são os registradores. O tabelião e o registrador são pessoas que só têm direito a exercer essa função pública se forem designados após a aprovação de um concurso público. Mas uma vez aprovados um concurso público, vejam, eles não ganham salário do Estado para isso. Pelo contrário, o Estado deixa que eles explorem uma atividade perante a população. O Estado tabela as custas, os emolumentos que eles podem cobrar para os serviços que eles prestam, mas eles ficam exercendo isso em nome próprio. Então, um tabelião, um registrador, faz o seu cartório como ele quiser. Se ele quiser fazer um palácio cheio de mármore, todo tecnológico, lindo, maravilhoso, é o gosto dele. Né? Agora, se ele quiser fazer um escritóriozinho velho, mofado, com fila para o lado de fora, é o gosto dele. Digamos, então, eles são empresários que têm um nicho de atuação em nome próprio, privativo, mas que é por sua conta e risco. Então, se o faturamento está alto, ele vai ganhar milhões, milhares de reais. Se o faturamento está baixo, naquele mês ele não vai ganhar nada. Mas aquilo que ele está fazendo ali é uma função pública. E ele tem responsabilidade integral por ela. Tá? Por fim, existem pessoas que são, na maioria das vezes, profissionais particulares, atuam na iniciativa privada, mas que eventualmente são chamados a colaborar com o poder público. Para isso, eles são credenciados perante o poder público. Tá? São pessoas, então, que a gente classifica como exercentes de função privada, mas de interesse público, que às vezes são contratados para a administração para situações específicas. Tá? Nessa categoria aí dos agentes credenciados, eu poderia colocar um médico, por exemplo, que tem um consultório particular, mas que também atende pelo SUS. Tá? E o médico que tem um consultório particular, mas ele tem convênio com o EP, ele tem convênio com o FUSEX. Tá? Um dono de um guincho, por exemplo. O dono do guincho ele pode fazer serviço para a seguradora, ele pode fazer serviço para particulares que liguem para ele quando o carro está estragado, mas se a prefeitura multar um carro que está estacionado na frente de uma garagem, está estacionado num local proibido, a prefeitura muitas vezes não tem guincho para tirar o carro, então ela liga para esse dono de guincho, que é uma pessoa física, e vai tirar. No momento em que ele presta o serviço para a prefeitura, ele está agindo como agente público, porque ele está simplesmente finalizando o trabalho do poder de polícia, do agente de trânsito, que multou o carro que estava na frente da garagem, estacionado no local proibido. Ele foi lá, retirou e levou para um depósito. E aí você sabe que para tirar do depósito, ele vai ter que pagar as custas, os emolumentos tabelados pelo Detran. Então, essas situações em que alguém eventualmente serve ao poder público, o Eli Lopes Meirelles qualifica como sendo agentes credenciados. Então, são essas duas classificações. A do Bandeira de Mello, que a gente viu antes, separa em 3 grupos,
e a do Elidas Meirelles, que separa em 5 grupos. Elas têm algumas diferenças. Tá? A primeira, como eu disse, é mais científica, porque ela analisa o vínculo. A segunda analisa muito assim, onde eles estão e o que eles fazem, para dizer quais são cada uma das 5 categorias. Tá? Bom, então, até agora a gente falou sobre o conceito de agente público, quem é, para quem ele trabalha, como é que ele está nessa condição, a classificação desses agentes, segundo os autores. E vamos agora para o nosso último ponto da aula, né, que na verdade são 3 pontinhos menores, que são os poderes, os deveres e as prerrogativas dos agentes públicos. Tá? Então, esse agora vai ser o nosso assunto para finalizar essa primeira videoaula de Direito Administrativo 2. Todo agente público, eu digo ali, tem poderes, tem deveres e, eventualmente, tem também algumas prerrogativas inerentes à sua condição. Tá? Os poderes do agente público são instrumentos que estão a serviço dessas atribuições. Né? Se uma pessoa que ocupe um cargo, por exemplo, de policial rodoviário federal, tem como atribuição fiscalizar o trânsito, fazer escolta de carga perigosa, recolher animal morto na estrada, controlar o trânsito, ela precisa ter poderes para desempenhar essas funções. Então, é disso que estamos aqui tratando. Né? Quando eu crio uma atribuição para o agente público, eu preciso dar para ele um poder para executar aquela atribuição. Então, o poder tem que ser encarado como um instrumento a serviço da execução da atribuição do poder público. Já falo daqui a pouquinho quais são esses poderes. Segundo, todo agente público tem deveres, né, tem atribuições. Como eu falei, o policial rodoviário federal tem atribuições específicas da sua carreira, né, que são ligadas ao trânsito, à fiscalização. O cara vai botar bafômetro para quem acha que está bêbado, ele vai escoltar um veículo que está fora das dimensões padronizadas, ele tem esse dever de recolher um animal que está morto lá na pista, porque esses são os deveres específicos do cargo, mas ele também tem outros deveres gerais que abrangem todos os agentes públicos que a gente vai ver a seguir. Então, os deveres são as próprias atribuições do agente, e elas podem ser específicas ou gerais. Por fim, as prerrogativas são algumas vantagens adicionais que se dá para algumas categorias de agentes públicos em função da especificidade das suas atribuições. Tá? Popularmente se diz que isso são privilégios de algumas categorias. A gente vai ver, ao fim dessa aula, quais são as prerrogativas mais comuns dos agentes públicos. Vamos primeiro dar uma olhadinha nos poderes, depois nos deveres e, por fim, sim, nas prerrogativas. Bom, poderes. Tá? Quando eu falo em poderes dos agentes públicos, eu estou me remetendo, na verdade, aos mesmos poderes administrativos, ou poderes da administração, que vocês têm que ter estudado no Direito Administrativo 1, no semestre anterior. Lá no Direito Administrativo 1, eu também já fui professor dessa disciplina, existe uma unidade que se dedica a estudar esses poderes que eu estou citando aqui. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Tá? Esses poderes administrativos são os próprios poderes dos agentes públicos. Só para relembrar um pouquinho o que significa cada um deles. Poder hierárquico. Poder hierárquico é esse poder de dar ordens aos subordinados dentro da administração. Toda administração é hierarquizada. Não é só a militar, como alguns acham. Tá? A administração civil também é hierarquizada. Peguem, por exemplo, uma universidade federal. Uma universidade federal vai ter um reitor, vai ter pró-reitores, vai ter diretores de centro, vai ter coordenadores de curso, vai ter professores e vai ter técnicos administrativos. Um manda no outro. Os de cima mandam nos de baixo. Isso é o quê? É manifestação do poder hierárquico. É óbvio que o poder hierárquico do reitor é muito maior do que o poder hierárquico do professor, que está mais baixo dentro dessa escadinha administrativa. Então, quanto mais alta a posição dentro da organização da administração, mais existe poder hierárquico para aquele agente público. O poder hierárquico vem acompanhado do poder disciplinar. O poder disciplinar é justamente o direito que se tem de punir quem desobedece essa ordem. A punição disciplinar existe, então, internamente para os agentes que não cumpriram com o poder hierárquico. O poder disciplinar autoriza, então, que a administração abra expedientes administrativos para aplicar sanções administrativas do tipo advertência, suspensão e até mesmo demissão para agentes públicos que, porventura, descumpram
com os deveres, com as ordens dadas dentro da hierarquia da administração. Um terceiro poder citado ali, que é o poder regulamentar, tem a ver com a expedição de decretos, de portarias, de resoluções, de ordem de serviço e por aí vai. Alguns agentes públicos têm, dentre as suas atribuições, o direito de expedir regulamentos, né? De expedir, então, atos normativos que explicitam como que a lei vai ser cumprida pelos seus subordinados. O poder regulamentar é um dos mais mal compreendidos dentro do direito administrativo, porque as pessoas tendem a achar que decretos, que portarias, que resoluções têm que ser cumpridas pelos cidadãos, e não. O poder regulamentar é focado, né, na própria administração. O destinatário dele é o servidor que está abaixo daquele que expediu o regulamento, né? Nós estamos vivendo tempos muito estranhos em relação ao poder regulamentar. A vida inteira se ensinou e se julgou nesse país, dizendo que decreto, que portaria não vale contra o cidadão, né? E assim ensina o Bandeira de Mello. Existe um capítulo no livro do Bandeira de Mello que é magnífico, que explica muito bem sobre o regulamento no direito brasileiro, e ali ele explica que o regulamento jamais cria direito, jamais restringe direito, ele simplesmente explica como que as leis têm que ser cumpridas pelos servidores. Entretanto, a gente está vendo aí em tempos de pandemia que os decretos passaram a ser a forma preferencial dos prefeitos, dos governadores e às vezes até da presidência da República para determinar como que o cidadão tem que se comportar ou como que não. Enquanto que a função, na verdade, deveria ser simplesmente explicitar como que leis aprovadas no Poder Legislativo têm que ser cumpridas. Então, estamos aqui, digamos, diante de um estado de exceção nesse ponto, porque o poder regulamentar está sendo exercido para além das suas limitações originais. Mas, em tempos de normalidade, é muito tranquilo ver a facilidade com que o Poder Judiciário anula atos regulamentares que desbordem desses limites. Okay? Bom, por fim, a gente tem um quarto tipo de poder, que é o poder de polícia, que é um poder que autoriza o agente público punir, interditar, suspender, fazer parar, demolir até algo de um cidadão comum. O poder de polícia é um poder, então, de punir administrativamente os cidadãos. Todo aquele que viola uma norma do poder de polícia, seja uma norma sanitária, uma norma de trânsito, uma norma ambiental, uma norma de sossego público, por exemplo, não fazer barulho depois das 10 da noite, todo aquele que viola uma norma dessas de conduta, né, que restringe a liberdade em nome do interesse coletivo, está sujeito a uma autuação por um fiscal. Os fiscais são os tipos de agentes públicos, então, que são investidos desse poder de polícia. Eles podem chegar no estabelecimento e lacrar, interditar, suspender. Eles podem pegar um cidadão e multar ele, porque ele está, sei lá, dirigindo alcoolizado, ou agora, né, com as leis que permitem isso já em alguns estados e municípios, aplicar uma multa para quem está andando sem máscara em tempos de pandemia. Então, isso é o poder de polícia, é tu chegar no cidadão comum, sem passar por um juiz, aplicar a ele uma sanção legal. Essa é a ideia do poder de polícia. Então, esses quatro poderes aí explicam, em boa parte, né, quais são os tipos de poderes que os agentes públicos podem ter para cumprir com as suas funções quando estão no exercício da condição de agente público. O poder, entretanto, ele sempre tem que ser utilizado dentro das regras e dos princípios que regem a atividade pública. Tá? O poder, então, tem que ser usado de forma normal. Um ato administrativo, o ato praticado pelo agente público, só é válido quando é praticado dentro da lei, né? E por lei aí eu me refiro tanto a regras como a princípios, normas jurídicas em geral. Então, esse é o uso esperado, esse é o uso normal do poder, né? Quando o agente público se afasta disso, vai além disso, extrapola seus limites, ou fica aquém das suas responsabilidades, existe um uso anormal do poder. E aí o ato administrativo pode ser invalidado. Vocês viram no semestre passado, né, que um ato administrativo pode ser até mesmo revogado, reformado pela própria administração no exercício da autotutela quando se verifica que houve um uso anormal das atribuições do agente. Ou ele pode ser afastado pelo Poder Judiciário, quando a administração não reconhece, o cidadão ou o Ministério Público procura o Poder Judiciário e lá se avalia se o ato valeu ou não valeu e se tira ele do mundo jurídico. Né? E são várias as figuras que aparecem nesse contexto do uso anormal do poder. Existe a figura do abuso de autoridade,
quando a pessoa, por exemplo, se excede no uso das suas prerrogativas, né? Essas cenas aí que a gente vê frequentemente no jornal de juiz, desembargador, de político dando carteiraço, né? Dizendo, tu sabe com quem tu está falando, o cara que abusa da autoridade, o cara que decreta aí uma quebra de sigilo telefônico numa situação que não era de ser determinada. Esse é o abuso da autoridade, o cara que, né, extrapola as suas prerrogativas. O excesso de poder, que é uma figura parecida com essa, né, mas sem falar tanto do aspecto subjetivo, mas simplesmente a pessoa se excede na conduta. Então, por exemplo, o policial que vai prender alguém que não está oferecendo risco, que não está resistindo à prisão e vai lá e usa algemas. O Supremo Tribunal Federal já disse que algema em prisão só quando houver risco para a integridade física de quem está prendendo, de quem está sendo preso. Se o cara está se debatendo, se o cara está em luta corporal, se o cara está tentando fugir, tu usa algema. Se não, não usa. Não pode usar algemas só para mostrar para a imprensa ou usar algemas de praxe. Né? Isso é excesso de poder. Não precisa. Certo? E o desvio de finalidade. O desvio de finalidade também é uma forma de abuso de poder, de uso anormal do poder, porque a pessoa tinha que ter feito tal coisa para tal fim e ela fez para outro. Né? Ela deveria ter concedido tal benefício para a empresa, mas ela foi lá e conduziu para a empresa da própria família. Então, na verdade, a finalidade não foi promover a economia, foi tirar lucro com o uso do poder. Então, o desvio da finalidade ocorre quando a gente se afasta aí da missão precípua que tinha na condição de agente público. E isso, né, como nas figuras anteriores, pode acarretar a nulidade do ato que foi praticado. Os deveres. Né? Quais são os deveres dos agentes públicos? Até agora a gente falou de poderes. Né? Os deveres, pessoal, então, são deveres que podem ser específicos. Cada lei, de cada carreira, de cada cargo especifica quais são os deveres. Né? Eu cito ali, por exemplo, a Lei Complementar 80 de 94 traz os deveres específicos de um defensor público da União. Esse agente público, defensor público da União, que deveres ele tem? Né? Ele tem que assistir os mais pobres, ele tem que ajuizar ação civil pública, ele tem que atender, ele tem que defender réu preso que não tem advogado. Isso está lá na Lei Complementar 80. Os deveres específicos sempre estão na lei específica que criou a carreira, que criou o cargo. Tá? Esses aí, então, portanto, não tem nem como a gente abordar aqui, porque são infinitos. Agora, tu me pergunta, quais são os deveres do juiz? Eu vou lá mostrar para vocês na Lei Orgânica da Magistratura quais são os deveres do juiz. Quais são os deveres do auditor fiscal? Eu vou lá na lei da Receita Federal, do auditor fiscal, e vou mostrar para vocês. Então, deveres específicos estão nas leis específicas das carreiras. O que me interessa aqui, nesse panorama geral, é abordar com vocês os deveres gerais dos agentes públicos. Né? E esses deveres gerais, eles são comuns a todos os agentes e decorrem da própria Constituição. A doutrina, embora com algumas diferenças, aponta, em geral, 4 deveres gerais dos agentes públicos. Primeiro, dever de agir. O que significa isso? O primeiro dever do agente público é agir. O nome dele é agente, então ele tem que agir. O não agir pode ser, no mínimo, uma infração disciplinar, de desídia. O cara é vagabundo, o cara não trabalha. O cara ganha, mas não trabalha. Tipo, ele é professor universitário e não aparece para dar aula. O cara é servidor do judiciário, mas está sempre lá fazendo lanchinho. Né? O cara não trabalha. Então, ele está cometendo uma infração disciplinar, ele é desidioso. Mas, se ele está fazendo isso para favorecer alguém, por exemplo, o cara não despachou tal coisa para favorecer o primo, o cara não multou porque o motorista é amigo dele, aí já vai além. Né? Esse não agir já é criminoso, já é uma prevaricação. Então, o dever, o certo é agir. Quando não age, tem problema. Ou é infração disciplinar ou é crime. Isso tem que ser apurado se houver uma denúncia ou mesmo de ofício pela administração. Então, esse é o primeiro dever de todo agente público, agir. Se a tua função é tal, tu tem que desempenhar a tua função, tu ganha para isso. Ninguém numa república é ocupante de função pública sem função. Tá? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal anulou uma lei de Mato Grosso que concedia pensão vitalícia para ex-governadores. Porque ele entendeu o seguinte, numa república não faz sentido a gente pagar para alguém que não exerce mais nada, né? Que só foi governador 4 anos. Numa monarquia é diferente. Numa monarquia a pessoa ocupa uma função de príncipe, ocupa uma função de rei, tem um título de barão, tem um título de conde e ganha um subsídio público para isso. Né? Lá na Inglaterra, lá na Espanha, todo ano o parlamento vota o subsídio para a rainha,
para o rei. Né? Por quê? Porque lá são monarquias. Então, se o cara não fizer porra nenhuma o ano inteiro, né? O cara tava só, sei lá, fazendo festa, criando filho, saindo, cuidando, sei lá, das plantinhas, mas ele é rei, ele é príncipe, ele ganha dinheiro, porque lá é uma monarquia. Uma república, ninguém pode ter um cargo, ganhar e não trabalhar. Né? Os benefícios previdenciários são outra coisa. Aposentadoria, pensão, a pessoa conquista porque ela passou anos contribuindo para aquilo. Mas uma pessoa assumir um cargo e ganhar e não trabalhar, isso é antirrepublicano. Então não funciona no Brasil. Dever de eficiência. O dever de eficiência exige que o agente público, né, e isso está expresso na Constituição desde a emenda 19, de 1998, haja sempre de maneira progressivamente melhor. Que ele faça cada vez mais em menos tempo. Que ele consiga ter maior produtividade. Tá? Que ele incorpore novas tecnologias. O dever de eficiência exige, portanto, que o servidor público, que o agente público, que o empregado público não pare no tempo. Que ele continuamente se capacite. Né? Se chegou um novo sistema, se chegou uma nova tecnologia, ele tem que aprender. Né? Ah, mas no meu tempo eu entrei no serviço público, era só máquina de escrever, não tinha computador, então não vou usar isso. Então não existe, então tu vai ter que sair fora, vou ter que te demitir. Né? Porque tu tem que se adaptar. Eu não posso, no serviço público, invocar direito adquirido a fazer as coisas de um jeito. Eu não posso, no serviço público, manter um jeito artesanal, clássico de fazer as coisas. Né? Que nem uma doceira, que nem um sapateiro, que nem um alfaiate pode fazer a coisa como ele aprendeu com o vô, com o bisavô dele. Né? O servidor público não tem direito de ficar preso ao passado. Ele precisa ir incorporando as novas tecnologias. Esse é um princípio constitucional. E aquele que não se adapta, ele vai sofrer a sanção disciplinar, que pode, como eu falei, em último caso, chegar até uma demissão. O dever de probidade, esse terceiro dever geral aí que aparece para os agentes públicos, o que significa isso? O dever de probidade é justamente o contrário do que normalmente a gente ouve, que é a improbidade. Improbidade administrativa é a pessoa agir de forma antiética, né? É a pessoa ofender a moral. Além de cumprir com regras e princípios, o agente público tem que ser probo. Ele tem que agir com preceitos éticos e morais ligados à administração pública. A pessoa, portanto, ela tem que agir, né, não só de acordo com a letra fria da lei, mas pensando em todo o arcabouço jurídico, normativo que existe dentro dessa atividade. Tá? A pessoa tem que ser honesta, a pessoa tem que ter um atendimento cortês, a pessoa tem que ter um trato urbano, a pessoa tem que ser leal à instituição que serviu. Tá? É cada vez mais frequente a demissão de servidores por deslealdade à instituição. Tá? Cito o exemplo daqui de Santa Maria mesmo. Uma vez um auditor fiscal da Receita foi demitido porque ele criava normas lá na Receita Federal em Brasília e no final de semana ele dava cursinho para empresários para ensinar como desviar da norma que ele mesmo criou. Isso é ser desleal. Né? Uma outra professora da UFSA ganhou licença para se capacitar no exterior, passou 3, 4 anos bancada com recursos públicos fazendo doutorado no estrangeiro e quando retornou começou a fazer corpo mole para dar aula, mas foi dar aula em instituições privadas. Ela acabou sendo demitida por deslealdade. Então, a probidade tem a ver com esses preceitos mais abstratos. Nós vamos abordar a improbidade administrativa na unidade 2 da nossa disciplina, então deixo para aquele momento, né, um aprofundamento maior sobre esse ponto. Por fim, dever de prestar contas. O agente público tem o dever de ser transparente na condução do dinheiro público. Então, ele tem que prestar contas de todo o dinheiro que ele recebe. Se ele recebeu X para aplicar em tal finalidade, ele tem que aplicar naquela finalidade, não pode aplicar em outra. Né? Ah, veio tanto de dinheiro para a saúde, o dinheiro tem que ir para a saúde, não pode ir para, sei lá, para a educação, não pode ir para a segurança, tem que ser na saúde. Tem que devolver o que sobrou, tem que mostrar como que gastou, que fez licitação. Isso é dever de prestar contas, é ser transparente na administração do dinheiro público. Né? Esse dever de prestar contas ele evoluiu nos últimos anos para um dever de transparência. As pessoas hoje têm os nomes com salários expostos na internet, porque o cidadão tem esse direito de fiscalizar, né, quanto que cada agente público está recebendo. Se vocês colocarem qualquer site público, hoje em dia existe um setor de transparência e vocês conseguem localizar os subsídios, os salários dos servidores públicos. Isso está ligado a esse dever geral de prestar contas. Inclusive, é uma obrigação anual do servidor também prestar uma relação de bens e direitos que ele tem. Então, se ele não faz isso por meio do imposto de renda, ele faz isso por meio de uma declaração para o órgão público. Isso está exigido no Brasil desde 1992 já,
justamente para acompanhar a evolução patrimonial dos servidores públicos. Bom, por fim, e talvez o ponto mais polêmico dessa aula, nós temos aqui algumas prerrogativas de agentes públicos. Prerrogativas, como eu disse alguns minutos atrás, são algumas vantagens extras que se atribuem a algumas carreiras em função da especialidade, da especificidade das suas funções. Tá? Os críticos costumam chamar as prerrogativas de privilégios dessas categorias. Tá? E alguns exemplos ilustram muito bem do que nós estamos falando. Por exemplo, porte de arma. O cidadão comum, de regra, não tem porte de arma no Brasil. Agora, se ele é policial, se ele é magistrado, se ele é promotor de justiça, automaticamente o cargo dá para ele direito a porte de arma. E não vai usar isso só no serviço, ele vai levar para casa, ele vai levar nas férias. Então, a prerrogativa ela transcende um pouco o serviço e quase que se incorpora à pessoa. Mas a gente tem que lembrar que ela é inerente ao cargo. No momento em que uma pessoa for, sei lá, demitida da carreira policial, afastada da magistratura, ela perde o porte de arma, porque o porte não é da pessoa, é do cargo. Tá? A mesma coisa com o cartão corporativo. Alguns funcionários públicos, principalmente os coordenadores administrativos de órgãos e aqueles que fazem muitas viagens a serviço, têm um cartão corporativo. Tá? Então o cara pode gastar o quanto quer? Não, é um dinheiro que se coloca num cartão de crédito, vai ficar registrado onde que ele gastou, como que ele gastou, e se ele fez algo errado, ele vai ter que devolver. Mas é uma vantagem que se dá para algumas pessoas, então ter um cartãozinho funcional para fazer gastos em nome da administração. Né? Não é para si, não é para fazer o que quer, é para gastar em função do serviço. Tá? A mesma coisa acontece com o celular funcional. Quem é que tem celular funcional? Que absurdo, né? O procurador da República ganhou um iPhone. Né? Não é que ele ganhou, ele está usando. É da corporação, é do Ministério Público Federal. Mas como ele tem plantão, ele não é obrigado a dar o número dele. Ele usa o celular funcional. Então, o celular funcional geralmente é utilizado para quem viaja ou para quem tem plantão fora do horário de serviço. Por isso que a maioria dos órgãos públicos tem pelo menos um celular funcional que, às vezes, até é passado de mão em mão para quem é o plantonista da rodada ficar com ele. Mas algumas carreiras entendem que o agente está à disposição 24 horas por dia e dão para ela um celular para ela ficar utilizando. Isso aí faz parte de planos corporativos e quando tem que trocar, quando estragou, a própria operadora faz a troca. Tá? Uma prerrogativa bastante polêmica, sempre em pauta, é a do foro privilegiado. Algumas autoridades, especialmente agentes políticos, têm foro especial em tribunais. Tá? Se um agente público que tem foro privilegiado comete um crime comum, ele não vai ser julgado aqui na primeira instância. Ele vai ser julgado lá no TJ, ou lá no STJ, até mesmo no STF, se ele for uma das autoridades previstas no artigo 102 da Constituição. Então, o foro privilegiado entra com uma prerrogativa da função. Saiu da função, perdeu o foro privilegiado. Vocês veem isso pelo jornal, que quem era deputado, quem era presidente, no momento que sai, tem o processo deslocado para a primeira instância, porque o STF não fica com esse processo por resto da vida. Auxílio moradia, outro exemplo de prerrogativa. Algumas carreiras têm, por lei, direito à moradia oficial. E se essa moradia oficial não está disponível, paga-se um auxílio moradia para a pessoa. Tá? Tem cargos, por exemplo, que dão auxílio moradia se a pessoa for para Brasília, que o custo de vida é mais alto, que não tem tanto imóvel, e assim por diante. Então, são prerrogativas típicas de alguns cargos que existem dentro da administração, mas não de todos. Por fim, um último exemplo, a casa de motorista oficial, de segurança oficial, que são prerrogativas que existem para carreiras que criam risco de vida para os próprios ocupantes. É muito frequente no mundo inteiro atentados, investidas contra titulares de cargos de presidente da República ou de governador de estado, e por isso então se entendeu legislativamente que seria conveniente sempre deixar um motorista, sempre um segurança à disposição dessas pessoas. Até mesmo quem não é grande autoridade, mas tem muita viagem a serviço, acaba ganhando um motorista para deslocar entre uma cidade e outra quando for necessário. Então, essas prerrogativas, pessoal, elas não existem para a pessoa, elas existem para o cargo, independentemente de quem ocupe. E elas não são dadas discricionariamente pela administração, é a lei que prevê. Se a lei for revogada, a prerrogativa desaparece. Né? Quando a pessoa vai para a aposentadoria, ela não leva isso junto, ela deixa, porque ela deixou o cargo, ela deixa a prerrogativa também. Só excepcionalmente que fica alguma coisa, como, por exemplo, o ex-presidente da República tem direito à segurança, mas isso é raro, né? De regra, é só no exercício da função. Okay? Então,
com esses exemplos aí de prerrogativas, e obviamente sem querer aqui esgotar a matéria, eu encerro essa nossa primeira videoaula do curso de Direito Administrativo 2 do Direito do FN e fico, né, na expectativa aí de que vocês tragam dúvidas, comentários na nossa videoconferência que deverá ocorrer dentro do horário normal da aula da turma de vocês. Tá? Agradeço então àqueles que conseguiram assistir até o final essa nossa aula e me despeço por aqui, tá bom? Até a próxima, meus caros.